primeiramente, gostaria que você se apresentasse, falasse de onde você é, com o que você trabalha e, principalmente, como você caiu nesse mercado das licitações, como que você conheceu Tá, isso. vamos lá. Bem, meu nome é Amanda Lins, eu trabalho, sou costureira, trabalho no ramo de confecções, né? Trabalho com uniformes profissionais, uniformes de operação, especificamente. E, enfim, em 2019 eu estava lá como toda pessoa empolgada, né, para abrir sua própria empresa, né, o MEI, né, que era, não sei como é que é hoje, mas era bem facinho de abrir. E depois de assistir as diversos cursinhos, essas coisas, sempre fala lá as facilidades do MEI, é isso e aquilo, e entre elas tem lá venda para órgão público. Para mim é a mesma coisa do li, aceito os termos de contrato, nem prestava atenção. Né? E chegou 2020, né? 2020 que foi, né, aquele ano que não aconteceu para todo mundo. E, enfim, em função de outros motivos também, pessoais, outra história particular, eu falei, cara, por que não? Vamos atrás, como é que é isso? O que que era essa opção que eu não tinha nem dado atenção? E aí eu comecei a olhar, procurar, pesquisar, mas eu fui a passos muito lentos, dando muito pouca atenção, assim, nesse sentido, né, no começo. Foi mais pesquisando, olhando, falando, será que é possível? E é aquela história, né, quando a pandemia gerou muito medo e o medo acaba gerando uma ação, né, e para mim, acho que foi essa ação, fez eu sair da inércia e começar a pesquisar. No começo eu não entrei muito de cabeça, né, meu perfil é muito mais, assim, sossegado. Não, eu fiz muito. É mais tartaruga, a gente costuma dizer. Ela vai indo devagar, mas ela vai sempre progredindo. Estudava, não achava o suficiente. E aí eu comecei a participar de licitações, como vocês dizem, para perder. Participar para perder mesmo. E demorei muito até engatar mesmo. Aí 2022, olha, 2020 para 2022. Era só assim, era mais estudando, olhando, eventualmente. Eu fiz só no SAP, na plataforma só do Comprasnet, né? E só acompanhava, mas de verdade não participava. Aí 2022 eu coloquei a mão na massa mesmo. Fui atrás dos impostos, ver certinho, fui ver tudo o que precisava ser feito, e aí eu comecei a participar com vontade mesmo. Eu não aconselho fazer do jeito que eu fiz, eu acho que dá para organizar e a pessoa consegue, no geral, fazer de um jeito mais prático. Mas foi essa a minha trajetória, e aí agora estou engatinhando, mas eu acho que eu já dei, assim, pela média do que eu vejo em geral, né, dos meus colegas também, que estão atuando nessa área, eu acho que eu já dei uns passos mais largos. Estou dando poucos passos, mas eles são um pouco mais largos. E é isso. Pô, que legal. Você abriu a empresa em 19. Descobriu licitação em 20. Isso. Você descobriu a licitação com a Magna ou não? Você foi pesquisando por conta? Aonde que a Magna entrou nesse meio tempo aí? Foi em 20 mesmo? 21? Foi em 22? Não, foi na época que eu assistia aos vídeos da Magna, vocês dois estavam juntos. Porque hoje os alunos não sabem, acreditam até que vocês dois são uma pessoa só, que põe uma máscara, como você e o Bruno. Mas na época que eu assistia, vocês dois apareciam no vídeo ao mesmo tempo. É verdade. Eu lembro que 2019, 20, as lives eram eu e o Garça que fazia, né? Fazia sempre os dois. É verdade. Não, foi porque assim, hoje talvez tenha mais conteúdo, mas a época que eu comecei, em 2020, vocês já estavam bem, assim, né? O algoritmo já mostrava. Mas tinha bem poucas pessoas que falavam, quase nada. Eu, honestamente, eu vou falar só, não vou citar nomes, porque a pessoa já não faz mais. Só tinha, que eu, pelo menos, acompanhava. Era o canal de vocês dois, né, a Magna, e de um outro senhor, enfim, que é procurador, uma coisa assim. E ele não faz mais, tá? Então, ele no projeto. E eu acompanhava e fui seguindo.
Aí ele parou, continuei acompanhando com vocês, eu acompanhava todas as lives, aí eu comecei a assistir todos os vídeos, e eu gabaritei. Eu gabaritei, porque principalmente como eu trabalho com costura, se alguém trabalha na área operacional, talvez vá me entender, que possa ouvir, né, que possa ter fone de ouvido. Para mim, os vídeos, o YouTube, enfim, não sei se pode citar nome de outra rede, enfim, os vídeos, né? Não, pode falar. Os vídeos são, para mim, podcast. Tudo vira podcast. Porque você está na operação, põe fone e vai ouvindo. E vai E trabalhando. assim que eu faço curso até hoje, assim, tipo, curso da marca mesmo, eu ouço. E como são aulas gravadas, para mim é bom isso, né? Porque aí eu ouço, aí, ai, não entendi, uma coisa não pegou legal, ouço a mesma aula de novo. E assim. É por isso que você sempre tem tanta dúvida. Brincadeira. É que toda aula a Amanda está presente, todas ela tem uma dúvida. Meu amigo. Eu aprendi que quanto mais, uma coisa que eu percebi mesmo no processo de aprendizado, quanto mais dúvida você tem, é porque mais você está aprendendo. Porque quando você não entende nada, você não tem dúvida nenhuma. Meu professor falava isso, ele falava assim, só tem dúvida quem sabe alguma coisa. Quem não sabe nada não tem dúvida nenhuma. É verdade isso, mas pô, eu acho legal que você consegue, né, na sua rotina aí, escutar e aprender um pouco mais sobre licitação de modo geral. Então você está sempre estudando, né? Apesar de não tá trabalhando, mesmo no trabalho, consegue também estar estudando. E hoje, o que assim, você foi procurar o mercado das licitações por causa da pandemia ou não? Eu acho que assim. Quando você abriu, não era uma opção. Você abriu para vender no mercado privado, ou não? A empresa. Tem uma questão particular aí que entrou na história, que eu já até citei, eu acho que nas nossas aulas, relacionada ao meu perfil. Eu não tenho aquele perfil que nos recursos humanos eles chamam de tubarão, né? Eu não tenho aquele perfil mais agressivo. Eu sou muito mais, sou um pouco mais tradicional, eu não sou uma pessoa de me arriscar. Eu não sou aquela pessoa assim de, tejo muito jogo de cintura. Então, assim, muitas não, né? Algumas pessoas mais próximas, e que não por mal, sabe, o Serra, mas que pessoas que gostam de mim. Quando eu avisei que ia abrir um negócio próprio, eu já estava estudando um pouco, eu fiz todos esses cursinhos que você imagina do Sistema S, essas coisas todas. Todo mundo falou, assim, não é por nada, você é muito dedicada, é uma boa pessoa e tal, mas a parte das vendas, eu acho que não é exatamente para ti. E não era por mal. Meu próprio pai, que faleceu agora em decorrência da pandemia, meu próprio pai, que me amava, foi, assim, com muita boa intenção, ele falou, filha, tem que ter um jogo de cintura, tem que mentir, tem que ser uma coisa um pouquinho mais aguerrida, porque, sei lá, eu falava na cara pra ela, não é por nada, mas esse tecido não é bom, isso não vai... E assim... Muito franca, né? Olha, eu vou te falar que eu sei como é que é isso, viu? Talvez não tanto, mas um pouco eu acho que eu sei como é que é. Não é que eu não tenho a coisa para venda, tem clientes que se adaptam, né? Que a gente se adapta. Mas eu acho que a média do perfil de comprador brasileiro, assim, eu falo brasileiro porque eu conheço, né? É a minha realidade. Eu acho que eu não tenho muito esse perfil do, olha, já começa a vender sabendo que você vai ter que dar um desconto, que tem que chorar aqui, e se o cliente ser palmeirense também, se o cliente falar que você tem que... Então eu acho que, assim, essa jogada foi que as pessoas me alertaram, que eu não tenho muito esse perfil. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim, sabe? Mas sim, característica, né? Você tinha que prestar. E aí vem a parte pessoal que eu ouvi de uma colega na época que eu trabalhava em concessionária, em CLT, uma muito querida, ela falou, Amanda, eu tinha que prestar concurso público. Você tem cara de concurso público, de quem vai parar, de quem vai ficar lendo aqueles editais, aquelas coisas. E aí, em 2020, eu fiz uma lógica matemática. Concurso público está para pessoa física, assim como o que está para pessoa jurídica. E caramba, nunca vi ninguém fazendo isso. Nem eu pensei para isso, não. E aí foi que me veio essas coisas. Aí eu lembrava do meu pai falando, sabe? Lembrava, na época ele ainda estava vivo, tá? Mas eu lembrava assim, porque ele ficava, filha, não é assim. Meu pai é um vendedor daquele impossível, sabe?
Daquele bem político, bem sociável, bem articulado. Assim, o que você ia fazer? Eu não sei, mas eu não consigo. E eu não tenho esse... E aí eu fiquei parando, eu não tenho esse tato, né? E aí foi nisso que eu comecei a ir atrás. Então, assim, eu tô falando tudo isso, porque, assim, eu sei que tem algumas pessoas que gostam muito do produto ou da peça que fazem, da loja que tem, e às vezes também não se sentem muito enquadrada nesse movimento, nessa ginga das vendas, né? E eu descobri as licitações, foi um terror, porque é muito trabalho. Como tudo que a gente quer fazer, se você quer fazer bem feito, dá trabalho. Mas, dá trabalho. Para mim, foi muito bom, foi muito revelador, porque eu senti assim... Eu já não sei se você tem um roteiro, se eu posso... Não tem roteiro não, fica tranquilo, tem que bater um papo. Tá legal. Pois é, e assim, para mim, o que contou muito é que, assim, a parte das licitações, na venda das licitações, o principal, se você me perguntar, o que para você, assim, a melhor vantagem das licitações, é um conceito que eu aprendi na licitação, que é a isonomia. Então, ele quer o seu produto, ou o produto, o órgão precisa do produto X. Ele não quer saber se você é branca, se você é preta, se você é do sul, se você é do norte, se você é alta, se você é baixa, se você é magra, se você é gorda, se é mulher, se você é homem. Não importa quem é você, o que... Se é um bom vendedor, se não é, né? Se você é palmeirense, ninguém quer saber, entendeu? Eu não preciso, assim, virar casaca, né? Então, não importa. Então, sei lá, eu estou falando brincando, mas é que eu pego o clímax, né? Mas, sei lá, é uma corintiana vendendo um produto para um palmeirense, não importa. É o produto que ele pediu. Então, se você ler e participar, as regras do jogo estão lá. E não importa quem você é. Então, eu achei isso muito legal, me senti muito incluída, porque eu não precisava saber vender, eu não precisava ter muito... Eu precisava entender do meu produto e ver quem que precisava daquele produto. E aí... Você me fez pensar um negócio que eu nunca tinha parado para pensar. As licitações, na minha visão agora, porque agora que você falou, é um dos poucos mercados onde o próprio técnico consegue vender o próprio produto, porque geralmente tem isso. O cara da produção, ele é o cara que entende do produto, e o marketing é o cara que não entende quase nada, mas é o que vende, né? E na licitação não, o mesmo cara que é o cara do produto que entende, ele é o mesmo que vende, né? Ele não precisa desse cacoete do vendedor de, não vou falar enganar, mas às vezes iludir ou esconder alguma coisa, porque o produto está descrito para administração, né? Ele fala, é isso que ele quer, pô, então você não precisa ter é só você entender do produto, pelo contrário, para você vender na licitação, você tem que mais entender do produto que ser um bom vendedor. Olha bem, até para quem é consultor, não é a minha área, mas para quem é consultor de licitações, que está fazendo consultoria, ou até mesmo jornalista, né, que é o que trabalha numa empresa, o marketing para ele é o que menos importa. O marketing é completamente secundário na empresa. Então, para ele, ele precisa entender do produto, ele precisa entender ou do serviço, enfim, do que ele está oferecendo. Eu achei, para pessoas que têm assim, o perfil, né, eu gosto de coisas ressalvas, eu achei isso muito includente. Estamos no meio do Brasil, né? Barulho dos caminhões. Eu achei isso muito prudente, então foi muito legal para mim, abrir um mercado bem, como eu disse, que eu não desconhecia. Te achou na área? Me achei na área, Te achou? Sabe que tem um professor, né, tem um professor do Senai, que, enfim, ele está fazendo umas consultorias na parte da empresa, né, e eu expliquei para ele, quando comecei a entrar, essas coisas relacionadas à licitação, e ele falou, olha, você encontrou uma área de venda para nerdinhos também, tá vendo? Quem disse que eu falei? Mas olha, eu vou te falar que talvez não tanto quanto você, mas a Magna, de modo geral, a gente já ouviu um pouco isso.
já falou assim, olha, eu tenho certeza que vocês venderiam mais ou venderiam melhor, ou enfim, se vocês não fossem tão francos, se vocês deixassem de falar algumas coisas, né? Porque a gente aqui sempre tenta falar de tudo do mercado, do que é bom e do que não é tão bom. Nada é perfeito. Eu sou da seguinte opinião, né? Eu prefiro que quem estiver entrando nesse mercado com a ajuda da máquina de alguma maneira, é melhor entrar preparado do que desavisado, do que iludido. Então, o mercado é o mesmo. Você pode escolher o professor A, B ou C de acordo com o que cada um fala, tá tudo bem. Agora, o mercado não vai mudar. Ele vai ser o mesmo. Ah, mas fulano não fala que vai ter isso. E o outro fala. Talvez o problema está justamente aí. Mas, enfim, a gente sabe que daria para vender mais se a gente fosse mais vendedor, talvez, né? Se a gente fosse um pouco mais vendedor, talvez a gente vendesse um pouquinho. Eu acho, olha, eu entendo, eu não sei se as pessoas que estão participando, que estão assistindo aí com a gente, são necessariamente alunas ou não, ou pretendentes a, mas aí que tá. Eu acredito que uma coisa que eu gosto muito, assim, no meu envolvimento, o meu relacionamento com a Magna, né, vamos colocar assim, começou em algo que eu achei muito, muito bacana, que foi essa pulverização de informações básicas. Claro, o curso pega mais fundo, o curso acaba aprofundando um pouco mais, mas para mim, eu tô falando, gente, é o meu perfil, tá? Eu sou um pouco mais nerdinha, quadradinha. Eu assisti a todos os vídeos, eu fui atrás de muita coisa. Só que assim, todas as lives, inclusive eu fazia muitas perguntas, e eu acho muito legal porque eu não era aluna, e vocês respondiam nas lives muitas coisas que não eram obrigação. Então assim, quando eu decidi que eu vou fazer o curso, assim, eu tô me sentindo um nível avançado, porque eu já entro, já muita coisa eu sei, eu já tô, assim, não vou dizer que tô avançada, mas eu me sinto já bem mais segura. Eu não tenho vergonha, eu faço perguntas, eu sempre tenho perguntas porque eu tô indo atrás, eu curso, porque eu fico, poxa, que legal, a parte básica, eu não paguei. Vocês, com todo respeito, de coração, não é assim, de maneira demagógica, eu não tô ganhando nada, assim, isso aqui, de verdade, vocês me deram a base de maneira gratuita. Foi só eu me esforçar, né, sentar e ficar ouvindo os cursos. Então, o básico foi gratuito para mim. Então, isso para mim foi muito importante, que eu entrei já bem embasada e enfim, agora não acho que eu esteja em um nível muito alto, né? O meu perfil é mais devagar. Então, eu fico com medo, eu demoro muito, eu demorei para entrar nas SRPs. Agora eu quero ir com uma presencial, que eu acho que é o meu próximo nível de coisa. De teste, né? Um bom teste. Você se sente hoje, Amanda, mais preparada, assim, pelo que você vê nas licitações de alguns concorrentes que você tem disputado ou não? Você acha que você, às vezes, sei lá, eu tô participando de uma licitação e vi que fulano foi desclassificado. Aí você fala, pô, isso aqui é um erro que eu não cometeria, talvez. Ou então, não, você acha que está em... Eu ganhei. Você acha que... Essa licitação, que quando você me ligou, eu falei, nossa, ligou um DDD-19, eu achei que fosse você, não era? Da empresa, que eu já tô até me sentindo, né, na mesa, assim, já tô sentindo um pouco mais segura. E segurança não é assim porque eu estou brava, segurança porque eu tenho embasamento para dizer o que eu vou dizer, não vou ser sem educação, um órgão como eu não seria com ninguém, mas você ter esse embasamento faz a diferença para você poder pedir, como o órgão estava demorando, né? Na verdade, quem ia receber o produto estava demorando muito para aprovar a amostra e tal. E quando eu entrei em contato, eu entrei já assim, não, vou ser brava. E eu não sou, eu não consigo. Né? Quando eu liguei, então, falei com o empregoeiro, expliquei a situação, e aí ele falou, mas é que parte. Então, é porque assim, se a gente não conseguir, e ainda tô na minha calma, no meu método mansinho, assim, então, é que assim, a gente fez uma proposta, e a proposta ela tem validade de 60 dias, e o meu tecido aumenta de valor. Então, assim, se a gente não conseguir resolver isso até o final de março, eu vou ter que declinar. Não, como eu sou a última, né? Não tem.
Não, não. E não tem fornecedor depois de mim exatamente por isso, porque os dois na minha frente caíram, porque estava faltando documentação, e eu acho que eles ouviram a história do, tem 5 dias, mas não prestaram atenção que é a documentação fiscal e trabalhista. E um deles era um negócio de falência que estava atrasado, e o outro era o quê? Era mais alguma certidão negativa também, mas que não era nem fiscal nem trabalhista. Ah, não, mentira. Balancete, balanço de balancete. Isso aí é uma questão bem... Econômico-financeira. As duas são econômico-financeira, não tem como. Até quem é pequeno, ninguém pode atrasar essa. Nem quem é grande, nem quem é pequeno. Essa daí tem não ganha. O que você disse, eu me senti completamente segura, porque assim, na verdade, eu nem estava esperando ganhar todos os itens, né? Mas aí desclassificou uma, eu já ganhei um grupo. Aí desclassificou a outra, eu ganhei outro grupo. Eu falei, gente, eu ganhei todos os itens. Foi bem legal, assim, tá? Eu tô tentando agora com a prefeitura, mas é outros motivos. E que vão ser resolvidos porque, como eu disse, éramos em 3, eu fui a última, e, enfim... E tá resolvendo. Tô com embasamento para isso, entendeu? Por isso que é importante a gente seguir, não parar, entendeu? Se seguir na compreensão do que você tá fazendo. Eu posso perguntar quanto que é essa licitação? Aqui, ó. Não tava longe, porque eu falei com ele hoje. Aqui. 23.927. Tá bom, né? Para uma licitação que você não estava nem esperando ganhar, né? Isso é uma questão até que já deixo claro, porque muita gente vai... Nossa, mas é baixo, de fato. É um valor ainda baixo, mas lembra que eu sou produtora, tá, gente? Eu não compro para revender. Tudo que tem aqui, tipo, essa capa que eu deixo aqui, que é a que eu mais uso, mas todos os produtos que tem aqui é a gente que produz. Então, para mim, não dá para fazer esse levantamento, esse giro rápido, né? Tem muitos colegas aí do curso que eles fazem 20 mil, fecha contrato de 20 mil em 1 dia, 2 dias, começou mês passado e em 2 dias faz contrato de 20 mil, fecha um aqui, um de 10 aqui. Para mim é diferente, porque eu não compro para revender, né? Eu tenho um processo de pedido, demora um pouco mais. Até para crescer é mais difícil, porque você precisa ter alguém para crescer, para fazer também junto com você, não é qualquer um que deve fazer esse produto, né? É um processo um pouco mais, né? Não é tão simples. Mais complicado. Mas no final, eu acho que entra naquela coisa que a gente sempre fala. Não adianta, o que importa no final é dinheiro no bolso. Às vezes o cara vende 100 mil, mas ele compra, revende, a margem, no final das contas, não dá, porque às vezes uma venda de 25, 27, 30, sei lá, daria, né? Então, depende muito. O que importa, eu acho que é o que tá bom. Se tá bom para você, pô, que ótimo. Eu fico feliz a gente ter conseguido ajudar. Assim, né? Duas coisas que é legal deixar claro. Eu comecei em 2019 como MEI. Eu nem preciso dizer que em 2022, quando eu coloquei no meu segundo certame, eu já virei ME. Mas por aí. Já enquadrou. E segundo, que assim, esse valor, para mim, sei lá, 20 mil, o faturamento de 20 mil, né? Claro que não é o lucro, mas é o faturamento de 20 mil, para mim, uma empresa de 4 anos que passou por pandemia, era uma coisa que eu conseguia fazer, sei lá, em 3 meses. Entendeu? Agora, e eu só não faço mais porque eu sou muito preguiçosa de ficar, eu sou muito chata, e aí eu sou preguiçosa porque eu olho um edital e falei, meu Deus, eu leio tudo e tal, então... Eu lembro de uma live que o Garça comentou comigo, que você fez com ele, acho que foi alguma sessão Pega o Bizu, e aí a análise que ele fez foi o seguinte, você falou, eu ganhei esse ano mais ou menos tanto, e ele falou assim, tá, mas você participou de quantas? Foi contigo? Eu falei ele, mas eu não ganhei muitas, aí ele fez, quando a gente fez, eu acho que eu tinha participado tipo de 7 e ganhado 3. Aí ele falou, isso tá ótimo. Mas está mesmo. Você participar de 7, ganhar 3, pô,
Se a cada 7 eu ganhasse 3 aqui, nossa, eu tava bem melhor. Mas é que tá, é a situação, né? Ele falou, se você participar demais, ele falou, você não tem que olhar que você só ganhou 3, você tem que olhar que você só participou de 7 para ganhar 3, né? Aí foi que ele me fez ver esse lado. Eu falei, eu não tinha parado. Mas é muito específico, assim. Se você me perguntar, você acha difícil as licitações? Para quem tá, sei lá, quem começa, quem tá com ideia. Não, eu não vou dizer que assim, eu acho que o difícil mesmo, e eu não vou dizer nem que é só para licitação, é para a vida. É você se conhecer e conhecer a sua empresa, o perfil da sua empresa. Você tem que se conhecer para saber aquilo que a gente falou no começo, se você é aquele perfil que vai demorar mais, que vai ler, até para você se monitorar e saber, olha, eu tenho que ter uma leitura mais dinâmica, eu tenho que ser mais assim, eu não vou ficar esperando eu fazer todo o curso para conseguir participar, já começa a participar para perder. Você tem que saber. Você é daqueles atirados, iludido, não, vai dar certo, eu vou ganhar 100 mil em 10 dias. Calma, vamos estudar. Então você tem que saber, se conhecer para você saber qual é o seu ritmo, né? Quando entra no curso, quando engata, né? Eu vou falar um negócio aqui que entra naquilo que eu falei. Talvez eu não devesse falar, mas eu prefiro pessoas no perfil. Eu sei que nem todo mundo tem tanto tempo para esperar e aprender com calma. Tem conta para pagar, né? Mas eu prefiro a pessoa que vai com calma, porque ela tende a ir mais longe. A pessoa que ganhar 100 mil é a parte fácil. É a parte fácil. O difícil depois é você entregar. O difícil depois é você, às vezes, manter preço, é você saber se você estava com uma margem boa, é você saber os custos da sua empresa. Ganhar 100 mil é a parte fácil, assim, né? Entenda o conceito. Não é difícil. O problema é você manter a empresa. Que nem, eu imagino que foi um aumento, ou pelo menos uma complexidade a mais, quando você saiu do meio Premier. Agora você está se preocupando com outras coisas também, né? Agora o seu contador deve estar me manda a prestação de contas aqui, precisa fazer o balanço da empresa, eu preciso agora ter entrada, saída, a nota fiscal de compra. O MEI, não é que ele não precise, mas muitos não se atentam a isso. E ninguém vai cobrar isso do MEI. Agora, quando você vira um ME, o negócio fica um pouquinho mais complexo. E só piora, né? E só piora. E assim que vai. Então, quando você vai ganhando mais licitações, ganhando mais volume de vendas, se você não estruturou os processos no começo, não vai ser quando você estiver faturando 200, 300 que você vai estruturar. Estrutura no começo, porque depois vai ser mais difícil, pô. Se você não consegue controlar um fluxo de 10 mil por mês, não vai ser 100, 200 que você vai conseguir. Exato. Eu entendo essa parte, assim, eu já, assim, como eu era mais, assim, fechadinha no meio, então, para mim, quando mudou, só aumentou a quantidade de processos, de coisas, mas muita coisa eu já fazia, já praticava. Não é que eu vou dizer? Eu vim de algumas, eu falo que eu vim de 2 grandes empresas, né, que eu trabalhei CLT, uma que era muito errada e outra que era muito certinha. Eu aprendi com as duas, eu aprendi tudo que eu devo fazer e tudo que eu devo não fazer. A minha empresa, ela vai ser pequenininha, mas ela vai ser responsável ambientalmente pequenininha, ela vai fazer pouca coisa, responsável ambientalmente, socialmente, vai ser isso e aquilo. Ainda que seja pequenininha, com os meus passos pequenos, mas e aí entra a questão quando eu falo assim, do conhecimento, de autoconhecer, conhecer a sua empresa, porque aí entra uma coisa que vocês falam desde o começo, e eu também adoro analogias, né? Que é a questão de saber se a sua empresa, se você vai ter aquele perfil para entrar em processos que vão fazer vendas de alta rotatividade, vai ter, como vocês dizem, do alfinete ao foguete, ou se você já vai entrar no que vocês também falam, que é o mar aberto, que aí é mais focado, você tem um produto focado, você vai ter um mar de opções, mas você vai ter muito mais braçado, entendeu? Eu tô aprendendo a ter leitura rápida e tal, porque, pelo amor de Deus, senão eu vou falar, não, eu tenho 3 editais que eu quero participar, eu não posso esperar ter uma semana para ficar analisar cada edital, para ver planilha de preço de cada edital. Eu preciso ter braçada. Um pouquinho mais. Eu acho que é legal a pessoa conhecer, saber assim o que ela quer, o que a empresa dela
vai atuar, exatamente até para saber qual nicho que ela vai atuar. Às vezes, é aquilo que vocês falam, né? Às vezes começa em um, depois vai para outro, às vezes está em um, vai para outro, enfim. É, você já tinha um segmento muito específico quando você entrou, né? Você já tinha, não, é isso que eu vou fazer. Agora tem pessoas que no começo é aquilo, eu vou me achando, eu vou vendendo do alfinete ao foguete, daqui a pouco, geralmente a galera se acha num segmento. Pô, ganhou começo, porque assim, no começo você cota com todo mundo. Ah, ganhou uma, opa, pera aí, deixa eu tentar encontrar agora esse mesmo item para outras. Aí você vai vendo que vai dar certo, você vai deixando de cotar aqueles outros, porque isso aqui para você, você entende que você tem mais chance. Pô, achei um fornecedor legal. Então, com o tempo a galera vai se aquietando no segmento aí, vai se acomodando no segmento. Vai conhecendo mais, né? Porque aí você, sei lá, você tá vendendo a caneta, aí você de repente começa, para mim é só uma caneta, mas para quem tá vendendo já começa a saber a diferença, de marca, de tipo de caneta, de preço, de média, vai ficando até mais fácil. Aí a pessoa vê uma dispensa, um edital no Xiriri do Norte, caneta, pô, ela já sabe de cabeça o frete, não sei o que, ela já tem mais facilidade, né? Já tem mais facilidade para cotar. Hoje você está vendendo aonde? Só Sim, na região? Você fala de São Paulo, né? Eu gosto de especificar, porque como fala São Paulo, São Paulo, Faria Lima, São Paulo, Paulista, São Paulo, Brás mesmo, tô no Brás. E aí você está vendendo aonde, basicamente? Você está vendendo no estado de São Paulo, região sudeste, Brasil inteiro? Então, eu tô assim, vamos começar que eu não estou completamente com órgãos públicos. Então, assim, eu estou em torno de 25%, tá um quarto das minhas vendas que estão ainda para órgãos públicos, os outros 3/4 ainda estão no privado. Mas, assim, eu estou feliz que, desde que eu comecei, eu estou mantendo esse 1/4. Eu subi e cheguei nesse outro ainda, entendeu? Meu objetivo é o meio, porque eu acho que é legal também ter os clientes privados, acho que são importantes. Com certeza. Não abra mão deles. Então, eu tenho meus clientes privados e tenho os órgãos públicos, eu estou conseguindo manter essa porcentagem. Então, assim, eu comecei participando, pelo menos só São Paulo, né? E interior, que também foi uma outra dica que eu ganhei gratuitamente nos vídeos que foi, quando vocês falaram, de portais menores. E aí eu comecei a largar mão de ter preguiça de ficar só recebendo coisas do Comprasnet da Beck e comecei a procurar portais menores e ir à caça. E eu percebi que a concorrência é menor, né? Porque ninguém quer andar 200 quilômetros para pegar uma coisa. E aí... E outra, né? O Comprasnet, ele é gratuito e é onde tem mais vídeo na internet. Não adianta. É onde vai ter mais gente, fatalmente. Agora, quantos vídeos você encontra de portais pequenos? Pô, é um ou outro. Às vezes nem o próprio portal tem um vídeo explicando como é que funciona. Aí você tem que aprender quase que na raça. Então, assim, vale mais a pena, né? Dá trabalho para aprender, mas depois que você aprende também, pô. Para mim, a minha primeira licitação vencida, né? O meu primeiro certame vencido, não participado, foi de uma prefeitura Xiriri aí do interior de São Paulo, também, que tem... não é portal próprio, é que eles contratam uma empresa grande dessas de portal, né? Se quiser, pode falar o portal. É que eu não sei, não é um portal assim, ou portal X. É tipo, eles contratam, é que eu não sei, não é a palavra portal, é plataforma, na verdade. Gente, perdoa a ignorância. Como é que fala? Quando a prefeitura, ela fecha com sei lá, um sistema, não é assim, portal grande. É tipo um BLE? Não tem nome assim. É tipo, é um sistema, a Fiorelli, é um sistema... é um porque não é mesmo, você foi... Isso, não é plataforma, é um sistema de compras, entendeu? Só que... E para mim foi por isso que eu tô falando, é pequeno mesmo, é tipo, é um sistema, não é a plataforma. Tanto é que a plataforma em si, ela nem divulga algumas, às vezes, mandam um e-mail ou outro assim, eles nem divulgam direito. Quem divulga são as prefeituras que saem divulgando. No próprio
no site, né? E aí, quando vê, nossa, a primeira que eu acertei, eu me boicotei tanto, o Serra, que eu cheguei na habilitação, passou pela adjudicação, eu falei, aí alguém vai entrar com recurso. E olha que nem tinha tanta gente assim participando. Eu falei, eita, agora eu perco, agora alguém vai entrar com recurso. Passou, não entrou. E agora Você já tá. não, Você alguma tá coisa deu aceitando, errado, você não, ganha. tá errado. Aí passou, e de repente, tipo, acabou, fechou, o pregoeiro fechou lá, encerrou a sessão, eu recebi e-mails. Falei, não, gente, tá tudo certo. A única coisa que pediram foi uma questão do atestado, né, que o meu atestado estava um pouco antigo. Só perguntou se podia atualizar, é claro, saí correndo atrás da mesma empresa que fez, que é uma empresa privada parceira, fez outro atestado para mim, correndo, mandei para eles, e tipo assim, eu falei, nossa, mas ninguém vai, deu certo mesmo, e veio o contrato, eu falei, gente, eu com um contrato na mão, ainda não estava acreditando, qual é o momento que isso vai ter nada que eu não tô sabendo. Mas aí depois disso, depois, Pô, aí, que legal. Essa licitação, desde quando você ganhou para cá, então, foi a essa foi primeira? a primeira que eu contando, foi a primeira, já foi pregão, né, foi bem, como eu trabalho Aham. é difícil, ele é E pronta isso entrega, às vezes, né, que são produtos de vestuário, a não ser que seja algo muito padrão, mas no geral é uma coisa que tem que preparar, então eles acabam fazendo pregão mesmo, é difícil ter dispensa ou compra. sim, é muito específico a sua área, né? Bem específica. E eu acho que o bom da sua área, não sei se você já percebeu isso, ou se para você talvez nem seja um problema porque você só trabalhou nela. É uma área que ninguém licita para não comprar. Você diz no SRP, nas compras a longo prazo? É, eu acho difícil alguém licitar Eu isso só, para não comprar. Nossa, eu só tive dois, até agora os dois adquiriram, então eu não sei. Você lembra que eu entrei no SRP faz pouco tempo, eu tinha exato. medo, né? Mas até o momento Aham. só consegui dois, né? E os dois até agora pediram. Um, inclusive, O seu segmento, você vai ver que assim, pode ser que não comprem tudo, mas alguma coisa vai comprar de bate pronto. Ninguém licita esse negócio se não está precisando. Dá muito trabalho, é muito específico. foi exatamente isso que o pregoeiro, com quem eu falei hoje à tarde, outra coisa, gente, ligar para pregoeiro, para quem não é de órgão público, é que vocês vieram de um órgão público, então vocês sabiam a questão. Nossa, para mim, gente, se eu ligar, eu estou fazendo alguma coisa errada, será que... Não, gente, acabou o pregão, deu, assim. Acabou, acabou ali a fase de lance. Já sabe quem são as empresas. Não tem problema nenhum você ligar lá, pô, e aí como é que tá o processo? Tem previsão para voltar? O que tá... Pô, é um órgão público, pô, não tô crime nenhum, né? Crime Você nenhum. mesmo disse, Tem gente que tem lembra medo. que do outro lado tem uma outra pessoa, então assim, ele pode cometer erros, ele pode cometer falhas, e se você pode ajudar, não custa, né? Tá tranquilo. Tem gente que tem muito receio, né, de falar com o pregoeiro, né, alguma coisa assim. E aí é uma coisa que a gente sempre fala, galera, liga lá, precisando liga, porque você vai ficar esperando quando? A resposta não vai vir, pô. Você vai ter que, muitas das vezes, né, ter essa iniciativa de ligar lá. E aí, ó, pregoeiro, que nem você falou, ó, ele nem estava se atentando a isso. A proposta vai vencer daqui tantos dias e eu não vou renovar, viu? Ô, caramba, meu Deus, ela tá, deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui. Não é crime nenhum, só orientei o cara, pô. Se ele quiser, eu tô, né? Se ele quiser deixar rolar Eu pensei, o qual prazo, a arma que eu dele. tenho? Conhecimento, deixa eu ver com o que eu posso, e foi em base no conhecimento. Falei, lembrei, na minha proposta está escrito 60 dias, e esses 60 dias conversando, então eu Exato. posso explicar para ele que assim, não é só porque no edital está 60 dias, é porque eu dependo de uma variabilidade de algodão, de pipipipopó, de matéria-prima, e essa variabilidade faz com que eu não consiga manter o preço se passar desse período. Tanto foi Que é ele correu, totalmente razoável. foi exatamente isso que eu pensei, eu falei, não sei como é que funciona, se vai precisar, como eu sei que, porque foi um edital com muitos outros produtos, né, produtos fora da área, então foi acontecendo muita coisa. E eu falei, não sei se eu joguei, né, não sei como é que fica a situação, se é difícil para fazer outro. Ele, não faz, não, nem sonha de fazer outro. O comandante me esgana, que é o que a pessoa está ele onde vai fazer outro. Então eu vi que dá trabalho mesmo fazer uma, não é trabalho, dá trabalho para ele trabalho. fazer uma licitação.
Ó, uma das coisas que dá trabalho para ele é o seguinte: o valor de referência que ele tem na hora de fazer, ele tem prazo de validade. Ele não pode ficar com aquele mesmo valor de referência a vida toda. Ele tem prazo de validade. Provavelmente, ele sabendo que o prazo de validade dele já está acabando, ele falou: o que ela falou é verdade. Porque esse meu orçamento aqui que eu fiz para compor preço já está dando prazo e daqui a pouco vai vir aí. Para fazer a licitação, vou ter que fazer uma nova pesquisa de mercado para publicar o edital de novo. Meu amigo, esse produto vai chegar aqui daqui 2 meses. E aí ele falou: não, vamos agilizar aqui. Tenho certeza que depois que você deu essa clicada, digamos assim, né? Dessa, ó, acelera aí, pô. Vai resolver. Ali, vamos agilizar. Mas porque, mas e aí, olha para você ver como as nossas referências são mais diferentes, como vocês trabalham mais com produtos não fabricados, para você 2 meses é algo que vai demorar. O nosso prazo de entrega são quase 60 dias, são 50 dias. Então você entende? Para mim, esse produto já 50 dias já é o prazo de entrega que eu tenho. Então, assim, eram 45, mas o comandante pediu algumas alterações no uniforme e foi para 50. Então, assim, já é um prazo longo. Então, você imagina se ele tiver que fazer uma outra licitação. Para mim vai dar trabalho, mas eu tenho 1 zilhão de licitações para clientes, né? Eu tenho vários órgãos para ele para fazer tudo isso de novo. Gente, só vai sair no segundo semestre. E essa é uma conduta que poucas pessoas têm, de entender que em diversos segmentos o órgão público precisa mais de você, fornecedor, para vender do que você depender daquela licitação para ganhar dinheiro. Porque dá trabalho para ele fazer e se ele não agilizar, ele fala: não, então compra de outro, faz outro aí. Ele já viu que os 2 primeiros rodaram, já está no terceiro, pô, já está dando prazo. Meu amigo, você vai perder a licitação. E eu vou continuar, do mesmo jeito que se eu não participar, ele vai continuar comprando, se eu não vender para ele, eu vou vender para outro também. E alguém vai querer, e aí ele que fica naquela, putz, eu preciso resolver isso. Então, e tudo isso não é crime nenhum. Pô. Você está no seu direito de desistir da proposta depois da validade. Está no seu direito, não assinou a ata ainda, não finalizou a licitação, eu quero justamente que você finalize a licitação. Aí, beleza, né? Mas enquanto isso, é o seu direito, pô. E poucas pessoas sabem disso. E não só sabem, colocam em prática, né? Às vezes você consegue, até sabe, mas na hora não vem essa ideia, não vem você... Não rasgando a seda, mas muitas coisas disso foi das aulas, dos vídeos, né, que eu ouvi vocês dois falando, porque como vocês vieram do outro lado da força, ai, né, vieram do outro lado da questão ali, do outro lado da força, do lado negro da força. Então, assim, vocês têm muitas coisas, muitos inputs, eu não gosto muito de usar os termos em inglês, mas muitas dicas que vocês davam era relacionada ao período que vocês dois trabalhavam no Exército, né? E aí vocês ficam de muitas situações, e aí vai lá e vem cá, as coisas vão cair na ficha, nossa, faz sentido isso e tal e tal. E aí a gente começa a pensar também do outro lado, que do outro lado tem uma pessoa normal, que tem uma vida normal, que não é uma pessoa, só que tem coisas, tem regras do jogo para seguir, só que essa pessoa vive essas regras, então ela já sabe elas de cabeça, de cor salteado. O que a gente precisa é dar uma estudada para que pelo menos a parte que concerne a nós, licitantes, também fique um pouco automática para a gente. Até para a gente ter... como é que fala? Não gosto de usar o termo arma, mas pra gente ter uma arma para defesa. Não, é arma mesmo. Se não tivesse poder de argumentação. Se você não tivesse falado Amanda, liga lá. Foi uma das nossas aulas anteriores. Se não tivesse falado Amanda, liga lá. Não, liga, porque ele deve ter esquecido. De fato, ele está com uma licitação que tem mais de 200 itens, 200 mesmo, de áreas completamente distintas. A prefeitura misturou um monte de áreas. Então, ele está com coisas de cozinha misturada com uniforme, com coisa de obra. Então, é muita coisa. Então, é a minha parte que interessa, sou eu que vou lá atrás. Para você ver, não é nem recomendável que se faça uma licitação misturando os segmentos. Você encontra vários entendimentos justamente, né, não é justamente por isso, mas também por causa disso. Porque um item, é mais fácil, por mais que o trabalho para montar a licitação seja difícil, é mais fácil você finalizar uma licitação de 10 itens do que uma de 200. Porque é isso.
e manda a amostra, e analisa, e a empresa que ganhou o item 1, 7, 3, PIN, sei lá, tá com a documentação vencida, agora dá 5 dias para ela, agora passa para o PRO, de 10 itens é mais fácil. Talvez se ele separasse aí, não sei, não precisa ser tão nichado, mas pelo menos de 40 em 40 itens, talvez provavelmente ele já teria acabado umas 2, 3. E aí, ao invés de ele ter 200 itens pendentes, ele teria 120 finalizado. E menos empresas, assim, né, por item, né? Faz. Exato. Aí que tá, mas aí a gente entra no risco, né, no custo-benefício. O meu custo foi participar de um pregão com pouquíssimas pessoas, de uma cidade do interior aí, porque agora eu pego interiores, né, principalmente os mais próximos, e na São Paulo e Paraná, então, eventualmente Rio de Janeiro também. Então eu pego os interiorzinhos. Participei muito tranquila, foi uma coisa, só tinha 3 participantes, venci fácil, mas também tem esse outro lado. É um pregoeiro que às vezes é a mesma pessoa que faz, não é pregoeiro não, mas as cidades pequenas, né, prefeituras pequenas, tem uma pessoa... Poucos servidores que gerenciam muita coisa, não adianta, não tem estrutura, não dá nem pra ficar pistola com o cara, pô, porque o cara tá com a mão engessada lá também. Você tem que fazer a sua parte. Que eu fui disposta a pagar. É prefeitura pequena, então eu tenho que estar em cima e tal. Mas, por um outro lado, para mim, valeu a pena, porque foi mais fácil, foi mais tranquilo. Meus colegas falando, meus colegas do curso, né, no grupo lá do Telegram, eles falando, não, que entrei num pregão vazio hoje, tipo, tinha, sei lá, 10 pessoas, 10 empresas. Eu falei, gente, 10 propostas é vazio? Teve uma moça que mostrou a tela, tinha mais de 30 propostas, tinha mais de 30 fornecedores eu não sei se foi pregão, se foi disputa, se foi compra direta, enfim. Mas eu fiquei impressionada, eu falei, gente, nossa, é muita gente. Você vê que cada segmento tem uma peculiaridade, né? Para você, 10, fala, nossa, 10 tá lotado. Tem gente que fala, nossa, 10 hoje tá vazio. Por isso que eu falo, gente, vamos pros interiorzinhos. Eu acredito que isso não seja só uma questão de segmento, é claro, o segmento altera bastante. Mas eu acho que isso é também regionalidade. Quanto mais longe aqui da capital, a tendência é que menos pessoas procurem por motivos óbvios, eu nem julgo, porque frete é difícil, às vezes tem outras coisas, é amostra, tem coisa, tem é mais complicado. Eu vou ser franco, eu com o Império, eu não vendo na região que é DDD 17, 18, porque para mim é muito longe. É difícil rota para lá, porque não compensa para mim. Mas se tem alguém de lá, nossa, o cara faz a festa, porque eu, pelo menos, eu tô aqui na região 19. O meu raio de atuação é 19, 11, 13, 16, eu pego pelos DDD, né? Essa região aqui. Pô, 17, 18, eu já não vou muito não, tá muito longe para mim. Então eu fico mais perto aqui, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco da regionalidade mesmo. E aí você vai para lá, eu pesquisando, lá ainda tem muita licitação presencial. O que para mim fica mais difícil, porque eu tenho que viajar muito, é muito pedágio. Eu falei, não vou não, deixa. E aí, às vezes tem alguém, e às vezes tem várias empresas que são de região e tal, que não conhecem o procedimento. Exato. Putz, é isso que dói, né? Porque tem o cara dá que tá ali do lado, faz aquele produto e tal. Olha, vou te contar uma coisa. Eu não sou consultora, óbvio, né? Já tá claro aqui a minha posição e meio, mas eu participando de desses eventos de microempreendedor, enfim, em março tiveram bastantes em função do mês da mulher, e eu ouvindo, e algumas moças estavam se apresentando e estavam apresentando seus produtos. Gente, como a gente vai ficando neurótica, porque eu já ficava ouvindo, e umas coisas, assim, tinha diversos tipos de apresentação, né? Pessoas que fazem comida, assim, MEI, né? A maioria, mulheres que fazem comida, mulheres que são consultoras de imagem. Essa já consegui essa também. Porque eu já vi citação de pessoa que precisava de pedagoga para ensinar educação sexual numa cidade, porque a gente vê, né? A gente olha, tem coisas muito bizarras. Dá para vender de tudo. Tô falando, eu já vi, assim, de pedirem a equipe para fazer treinamento
de coisa de dengue, de não sei o que, para fazer, como é que fala? Publicação não, ai meu Deus, como é que diz assim? Campanhas contra a dengue na região e tal. Eu falei, gente, mas é muito específico, tipo, não é agência de marketing, é pessoas para pesquisar, tem que teve um tempo que eu e o Garça, a gente ficava separando essas contratações que pra gente era absurdo. Não chega a ser bizarra, mas muito diferente. Eu lembro de duas. Uma delas era plasma de coelho. Eu falei, eu não sei nem o que é isso. E tava lá, plasma de coelho. Pra quem é da área aí deve entender. Eu falei, aí, anotei, né? Coisa absurda. Absurda não, né? Diferente. E a outra era pinto de um dia. Aqueles pintinhos de um dia. Eu não sei pra quê. Se era pra teste. Um dia de vida. Aqueles pintinhos de um dia de vida. Não sei pra quê, mas eram vários também. Eu não sei se era pra teste, se era pra uma granja. Pô, essas duas me chegam, acho que eu não vou esquecer tão fácil, mas foram coisas que, depois que você entra nesse mercado, você começa a ver, dá pra vender, dá pra vender, dá pra vender. E por incrível que pareça, tem gente que trava justamente por isso, porque não sabe o que vender. Tem tanta coisa que não sabe o que vender. E agora eu entendo porque que nessas situações, muitos órgãos optam por não, em vez de fazer um pregão e tal, acabam fazendo outras modalidades, né, de licitação, como a compra direta, a dispensa, porque é mais fácil para eles procurarem alguém do nicho para conseguir comprar, dependendo do valor, né, do que abrir uma licitação e ficar esperando alguém que vai lhe vender plasma de coelho, seja lá o que isso for. Eu também não sei nem para que serve, mas alguém está precisando disso. Tem um aluno nosso que é muito engraçado. Qual que é o nome dele, Garcia? O aluno nosso que vende os negócios diferentão também, é Hóstia, o Durval, então chama Durval. E ele só vende coisa absurda. Ele vende Hóstia, que mais? Uns negócios assim que você fala, crucifixo, não é só religioso, mas de tudo. Ele vende um negócio assim que ninguém quer vender, que ninguém imagina que o governo compra. Ele só vende isso, porque ele fala, é difícil encontrar alguém que venda isso que vende o governo. Porque é muito estranho. Hóstia, eu não sei nem quem o comprou, mas enfim. Faz com hóstia, algum órgão faz com hóstia, mas tudo bem, não sei. Eu não sei, enfim. Porque algum órgão compra e tem alguma utilidade, né? Faz sentido. Exato, e por aí vai. Então, é justamente isso, é você entender que eu acho que o governo, ele gira muito, pô. E não dá pra nem... Muita gente já perguntou pra gente, né? Mas por que vocês ensinam? Meu amigo, eu não consigo abraçar mais nem o meu município. Que dirá o meu estado? Eu não consigo abraçar nem aqui, pô. Tem de tudo pra vender aqui. Não dá pra vender, não consigo. Eu deixei de ir numa licitação presencial aqui na minha cidade porque eu não tive tempo. Pô, e aí você fala, como é que eu... Ensina, pô. Tem muita coisa. E, eventualmente, você vai ver que tem pessoas que trabalham com a mesma coisa que você lá também. Eu ia muito em licitação presencial até um tempo atrás. E é engraçado que você acaba conhecendo, sempre representando o mesmo cliente, material elétrico. Então, eu conhecia praticamente todo mundo do material elétrico. Na hora da licitação, era um arranca-rabo do caramba. Não, cobre, não sei o que. Acabou a licitação, vamos almoçar onde? Meu amigo, vamos almoçar onde? Pô, ninguém é da cidade. Todo mundo veio pra cá, a gente vai ter que comer, a gente vai almoçar onde? Pô, acabou a licitação, pô. Enquanto da sala pra dentro, beleza, profissionalismo, você tá lá pra ganhar o seu pão de cada dia, tô aqui pra ganhar o meu. Acabou, meu amigo, vamos tomar um café ali, pô. Não tem nada contra você, não. Pô, pelo contrário, pô, ficar carona, já aconteceu da carona, pô, da carona, eu vim de ônibus, dá carona até tal lugar, até tal cidade, era bem comum, né? Porque amanhã eu vou estar numa licitação na cidade tal, te deixo lá, então. Pô, normal. É por isso que eu sou muito grata a esse serviço que vocês fizeram inicialmente, né, assim, para mim inicialmente, né, para quem começa, de dar essa base de maneira gratuita, e eu sou uma defensora de que vocês não parem com isso. Porque, assim, eu não acredito que isso seja uma forma, vai deixar, o aluno não vai deixar de querer o curso. Não, muito pelo contrário, se ele se interessar ali, ele já sabe. Ele tendo aquela base que é importante. Poxa, é um aluno que
aluno, né, que está comprometido, é um empreendedor que está afim mesmo de seguir aquilo ali, ele já sabe, ele já entra comprometido no curso, ele já entra sabendo, assim, pelo menos uma base, tendo uma ideia do que vem pela frente, entendeu? Não entra, poxa, entrei aqui achando, você prometeu 100 mil em, sei lá, X dia, como é que é? Assim, não entra assim, ai, ele já entra sabendo da ideia, pelo menos. De como funciona o mercado, tudo. E eu acho que o principal, né, assim, na minha visão, pode ser que eu queria até ver a sua visão. Na minha visão, uma das coisas que mais agregam, além da comunidade, que é onde a galera se ajuda, é você ter para quem perguntar. Porque eu posso passar o conteúdo, eu posso deixar o curso gratuito na internet. Você vai assistir a aula, você vai ter uma dúvida, e para quem que você vai perguntar? Então, assim, tem muita coisa que eu já penei bastante para tentar achar a resposta na internet. Você não acha, você tem que ter alguém que fala, como que resolve isso? Aí o cara fala, é assim, tá. Eu fiquei uma semana procurando e não achei nada na internet. Ou então coisas confusas, contraditórias. Então, eu acho que dois benefícios, na minha visão, é esse. É a comunidade onde os alunos se ajudam. Você vê, pô, nem sabia. Tá lá conversando com uma aluna, já tá marcando tomar um café, de conhecer. Que legal, pô. Que ótimo. A comunidade é para isso, é pra galera se ajudar. E tem para quem perguntar, pô. Não adianta. Tem coisas que não dá. E eu tenho para quem perguntar. Eu também não sei de tudo. A gente tem a Jaque lá, por exemplo, que tudo que é colina de curso eu pergunto para ela. Eu mesmo tenho uma boa base, mas ela entende muito mais que eu, né? O curso, inclusive, foi ela que gravou. Sim, o suporte, né, é muito, eu acho que é muito importante. Inclusive, eu até pretendo usar a parte da consultoria que tem com vocês exatamente quando eu for fazer a minha primeira presencial, porque eu acho que, para mim, é o que eu tô com mais medo, assim. Mesmo que eu saiba que ela vai reduzir, vai acabar, eu vou participar de alguma presencial, porque quer estar apta para quando aparecer algum, quero você participar, conseguir. sim. Eu acho que o suporte, você falou, é de fato muito importante. E a rede, né? A rede, de fato. Porque o que acontece? Às vezes, aí que tá, é o que você falou, ninguém sabe tudo. Vocês passaram por trocentas licitações, então tem um conhecimento de diversos casos, diversas situações que já ocorreram. E aí, às vezes, é uma situação nova para mim, que aí eu falo, você já tem a solução. E se não tiver, você tem o apoio de uma equipe técnica que é específica para de direito, não sei o quê. Então, isso ajuda muito, dá um pouco mais de segurança. E olha, gente, o que eu tô falando uma pessoa que eu estudo bastante, procuro ver bastante as coisas antes de participar. Mas dá um pouco mais de segurança, porque eu sei, assim, que se der um ruim, eu já tô com o WhatsApp, com o Telegram ali, eu chamo os meninos, a gente deu ruim aqui, ajuda, o que eu faço? Pelo amor de Deus. Já. Mas é isso. Se você fosse escolher um benefício, qual que você acha que é o melhor? Tanto do mercado quanto do treinamento. Do mercado das licitações quanto do treinamento da Magna. Olha, do mercado foi o que eu disse, é a isonomia mesmo. Eu acho que para mim, é um dos melhores benefícios, não ter que ouvir a mulher tem que costurar vestido de noiva, tem que costurar coisa assim, não roupa operacional, enfim, não ter diversas outras situações que geralmente, enfim, são pessoas e clientes a gente acaba tendo que engolir. Então, eu acho que eu nunca ouvi esse benefício como um dos melhores, isonomia. Eu nunca tinha ouvido ninguém achar esse ponto como você sendo mulher, participando de algumas minorias, e olha que eu não participo de todas, mas não vim de todas, mas sendo de algumas minorias, né, enfim, sendo mulher, não sendo pobre, vindo do Brasil, eu faço questão de dizer que eu sou do Brasil, não tenho vergonha nenhuma, né, eu odeio o Brasil, mas assim, meu porto seguro é o Brás. E todo lugar que eu sei que as pessoas têm duas Amandas, coloca Amanda, a Amanda do Brás. Não tenho problema com isso. Então, assim, você participando de algumas situações assim, é muito difícil, ainda mais que os clientes que eu lidava, o meu cliente, ele não é usuário da vestimenta que ele compra para funcionários. Então, enfim, tem um outro relacionamento, não são todos os clientes que são legais, tem clientes maravilhosos mesmo, mas, né, enfim, tem clientes que não são tanto, mas eu não posso me... E quando você está vendendo para um órgão público, seu cliente é bravo. É o que eu falei. Você tem... eu gosto de usar times porque aí ninguém
ninguém critica, não dá Isso muito, ofende muito. sei lá, é um São Paulino vendendo para um palmeirense. Não importa, entendeu? Não importa, é o órgão público, ele quer o produto X e você tem que fornecer o produto X, não importa quem você é. Então, para mim, a isonomia é uma... Tem várias, né? Mas é a melhor... o melhor benefício de venda para o órgão público. Em segundo lugar, é óbvio que as regras do jogo estão claras. Estão lá descritas, bonitinho. Eu quero com isso, eu quero com aquilo, eu quero com isso. E às vezes o que parece ser chato, que você tem que seguir por ali, por outro lado, é maravilhoso. Porque quando você entrega, olha, eu joguei como estava lá na regra do jogo. Estava escrito que era um bolso 14 por 15. Ai, mas é que ficou tão pequeno, né? Então, vamos fazer o seguinte, na próxima, eu posso até te ajudar a fazer o próximo descritivo, caso queira. Na próxima, você coloca um pouquinho, entendeu? A regra do jogo lá escrita, eles não têm do que reclamar. Então, é boba. É bom para todo mundo, né? Esse é o do mercado. E o da Magna? Eu meio que já falei, né? Assim, eu sou muito grata pelo embasamento todo ter sido gratuito. Eu não vou negar que eu sou uma pessoa... eu ia falar humilde, mas é pobre mesmo, a coisa do pobre, né? Então, eu não tinha condição mesmo, continuo não tendo, mas assim, é que agora eu fiz, né, enfim, tinha uma promessa, eu falei, se eu conseguir uma licitação, eu vou conseguir comprar o curso, vai ser o meu primeiro investimento, eu acredito que a educação é o caminho, e para mim, para uma pessoa como eu, estudar tudo de maneira gratuita, essa base que vocês deram, foi muito importante, então, para mim, um benefício da Magna foi isso, porque eu não entrei, assim, completamente do zero. E eu acredito que muitos dos nossos colegas também, alguns não, mas a maioria não entrou do zero. Muitos conheceram pelos vídeos e tal. Então, assim, como é que eu vou dizer? A gente já entra, assim, um pouco sabendo. Não que o curso não, né, tem as aulas desde o zero, né, do base mesmo. E também muito legal. Inclusive, eu assisti todas, mesmo que não precisasse. Eu assisti a aula do meio, assisti a aula do contador, adorei. Eu gosto de assistir, não li. E eu acho que, para mim, assim, a Magna foi muito importante por isso, porque essa ideia de pulverizar esse conhecimento, de divulgar, de não acreditar que isso seja algo restrito para pessoas que conhecem, eu acredito que isso faz com que, de certa forma, agora eu vou ser demagoga mesmo, desculpa, mas de certa forma isso ajude o processo a ficar mais transparente, porque são mais empresas pequenas olhando, tem mais gente participando do processo, então tem mais gente fiscalizando. Fica mais difícil? Fica, mas que bom, isso significa que a gente precisa ficar melhor. Então eu acredito que essa participação da Magna nessa divulgação tem ajudado muito pequenas empresas, que às vezes você tem uma empresa pequena que acha que licitação é igual corrupção, que vai dar muito ruim, e muitas pessoas não querem participar porque já entendem como, não é nem pela dificuldade, assim, acham que é uma coisa de gente rica, de gente que vai pagar bola, porque só conhece ou gente corrupta, né? Então, assim, eu acho que, para mim, essa parte essa divulgação de conhecimento, essa base que a Magna dá, eu acho que é muito importante. Para mim, pelo menos no meu caso, foi ideal e eu acho que foi um benefício para mim muito importante, porque você, se eu não tivesse esse começo, eu não ia investir meu dinheiro num curso que tem pessoas que têm condições, e não julgo, acho muito legal. Eu não tinha condições, eu não curso que eu nunca vi na minha vida, pessoas que eu não conheço. Eu já estava praticamente íntima, eu já conhecia tudo, eu já ouvi tudo que vocês tinham falado, eu falei, nossa, eu já estou praticamente íntima da casa. E quando tive condições, eu adquiri o curso. Então, para mim, a importância da Magna como instituição, não só o curso, né, pago, mas a importância, o benefício é esse, é que você já entra bem embasado. Só se a pessoa não tem interesse mesmo, olha, porque tá tudo bem também, tem gente que, se eu tivesse condições, eu não ia ficar tanto me preocupando, então eu ia contratar a empresa para vender o meu produto, mas eu não tenho ainda, então eu posso... Nós fazemos isso, o dia que você precisar, você pode...
Amanda, eu já vi aqui que já passou bem mais de 1 hora, né? E assim, eu ia fazer várias perguntas, mas acabei nem fazendo. Mas tem uma que gostaria que você respondesse, se possível. Qual o conselho que você daria para quem está chegando agora, para quem está querendo entrar nesse mercado? Qual que é a dica que você daria para essa galera? Ó, eu acredito que seja essa... Bem, primeiro e o bem clichê mesmo, que ser clichê tem um fundo de verdade. Não desiste na primeira, porque você vai se esforçar, você vai fazer tudo e vai dar errado, e tá tudo bem, é normal. Uma pessoa ganha, se tem 10 participando, 9 perdem, e pode ser que você esteja entre as 9. Tá tudo certo, não tem problema nisso, né? Então, acho que a persistência, a perseverança é algo muito importante nas estações. E o aprendizado assim, com os erros, com as dificuldades, não... Porque é muito comum, eu acho que isso vale no geral, mas nesse mercado, depois, quanto mais você vai fazendo do mesmo, seja compra direta, né, seja dispensa, seja o próprio pregão, quanto mais vezes você faz, mais vai ficando automático. Porque é muito, muito similar. Mas tem que ler o edital, tem que ver que tem coisas diferentes e tal. Tem detalhezinhos. Mas vai ficando automático. E o que acontece é que a gente tem a tendência, poxa, eu estudei, eu fiz tudo, eu tô falando porque eu vejo muitos colegas do curso que às vezes ficam muito chateados porque não conseguiram se esforçarem, fizeram uma proposta certinha, uma coisa legal, bacana, mas acontece, uma hora vai vir, uma hora mesmo, não é nem que uma hora vai vir, é que uma hora você vai estar naquele documento. Vai ter ajustado mesmo, vai estar, né? Vai ter melhorado alguma coisa. A gente sempre fala isso. A gente aqui mais perde do que ganha, né? Mas é que as que ganham vale a pena, pô. Não adianta. Licitação é um pouco de persistência. E a gente sempre falou isso. A chance de você perder a primeira é grande. É muito grande. A gente sempre... Por isso que fala, já participa a primeira para perder, vai ajustando. Porque tem gente que... O cara estuda o curso, né? E aí ele fica esperando a licitação, que é a do ano. Aí ele vai fazer um esforço enorme para participar daquela, mas aquela é a primeira. Meu amigo, não dependa de uma, participe de uma por semana. Você vai ver que daqui a pouco você vai ganhar. Cada licitação é uma história. Cada licitação é uma história. Tem uma que tem 10 pessoas participando, tem uma que tem 3, tem uma que não tem ninguém, tem uma que a marca, que o sarrafo é aqui, o sarrafo é lá embaixo, tem uma que pede balanço, outra não pede, uma pede atestado. Vai participando, pô. Não espera a licitação, né? É um processo que você vai plantando e vai colhendo, né? Eu lembro que teve alguém que chegou assim, falou, quando você ficou milionário? Primeiro eu falei, olha, amigo, não sei se eu sou milionário, né? Longe disso. E não é uma coisa, eu não tô jogando na Mega Sena, eu não durmo pobre e acordo milionário. Pô, é um processo que você vai plantando e por mais que você fale hoje, em patrimônio tem mais de 1 milhão. Mas esse dinheiro não está na minha conta, não, pô. Se tiver, está aplicado em 1000 coisas. Quanto que vale a empresa? Se você for avaliar a empresa, né? Quanto que vale isso? Quanto que vale aquilo? Aí talvez você fale, talvez chegue perto disso. Mas assim, não é uma coisa que você fala, não, tá disponível, eu vou sacar amanhã 1 milhão. Meu amigo, é um negócio que você está sempre plantando, reinvestindo. Esse dinheiro geralmente não está disponível, não. Né? Então é um negócio que você vai sempre aprimorando, né? Não tem... dorme pobre, acorda rico. Não sei que você está jogando a Mega Sena. Você fecha muito. Tanto é que quando a gente fala, né, a pessoa conseguiu, não é que ela conseguiu 100 mil na conta, ela às vezes fechou um contrato. Eu tenho um contrato, o clássico do Jogo do Brasil, tá? Só para atualizar, eu contextualizar isso, eu participei de um pregão e eu estava sozinha nele, porque foi no dia do Jogo do Brasil. Assim, eu demorei, eu pintei a tela, porque eu falei, não, isso não está acontecendo. Foi no dia do Jogo do Brasil, não foi exatamente na hora do jogo, não. Foi de manhã, o jogo tipo era tarde, no ano passado, e eu ganhei, era um SRP. Então, assim, legal, foi um contrato também, acho que foi 17 mil, não sei quanto que foi. Então, um contrato razoavelmente bom, só que ele é ao longo do ano. Tipo, não é uma coisa que a empresa vai fazer mês que vem e vai receber. É ao longo do ano. Eles pediram agora, emitiram um empenho agora, é 5. Aí falou que mais uns 2 meses vai mais 5. Então,
É uma coisa que ao longo do ano tem esse valor. E mesmo quando vem, isso você falou, é um valor que você vai tirar e sacar. Você tem tecidos, tem funcionário, tem pessoa, tem muita coisa para acertar. Exato. Mas é isso, se você ganha uma dessa toda semana, chega uma hora que você consegue ter um fluxo, pô, legal todos os meses, pô, né? Mas tem que ir plantando, colhendo, e planta, e colhe, planta, e colhe, e planta. Você nem percebe, né? Você nem vê. Quando você vê, você fala, nossa, cresci. Você olha para trás e fala, nossa, eu há um ano atrás, há 2 anos atrás, olha como eu tô. Mas você não percebeu, porque você foi trabalhando, né? Eu vi uma vez o cara falando um negócio que foi muito engraçado. Ele falou assim, olha, você tem que estar com o olho na meta, mas você não pode ficar olhando para ela, senão você paralisa. Você tem que ficar de olho, mas trabalhando aqui no operacional. Porque se você olha para muito longe, você desiste, pô. Então você tem que ficar... Você tem que estar com um olho lá, mas olha só de vez em quando para ver se está no caminho certo. É trabalhando todo dia, porque... Senão, por isso que eu falo, a pessoa tem que se conhecer um pouco do seu próprio perfil, porque tem, senão aqueles que ficam esperando, eu sei porque quando vocês falavam isso, até antes mesmo de eu fazer o curso, eu ouvia muito citando, gente, não fica esperando, e eu sou desse perfil, eu esperar estar completamente, provavelmente eu seria essa pessoa aí que ia esperar a licitação do ano para participar, né? Então, não, você vai se conhecendo, não, eu sei que eu preciso me arriscar um pouco mais. E agora, a máxima que eu acho assim, muito boa, que é para plataformas. Pegou uma plataforma nova, entra em qualquer licitação, entra numa licitação simples e tal, para ver como é que né? Porque eu já entrei aquela verde, não sei se pode ser não, mas a verde, eu apanhei horrores, ainda bem. Eles têm toda ideia, tanta forma, já se designa como sendo difícil, que eles oferecem um treinamento para você conhecer os lugares, porque você se perde, e quando você está no meio da disputa, tudo que você não quer, se você não tem robô, é se perder, né? Então, assim, é uma fácil, não entra, joga para perder, porque primeiro você não vai ser pego de surpresa quando for participar de uma que é do seu real interesse. E no mundo que você já fica mais, você fica mais fácil, você já sabe onde vai, já conhece, já sabe onde tem que ir. Você não vai sofrer com tantas dificuldades, né? Assim, quando a primeira licitação, você tem que se preocupar com muita coisa. É a interface, é a documentação, é como dar lance, é como acompanha o chat. Se você tem que fazer tudo isso e ganhar, é mais um problema. Pô, quando você já fez isso, hoje eu só tenho que me preocupar com ganhar. Eu já sei onde eu tenho que ir, onde acompanho o chat, eu já sei como é que monta a documentação. A única novidade para mim vai ser ganhar mesmo, porque todo o resto eu já sei. Já sei participar, já sei perder, já sei... Agora eu só preciso aprender a ganhar. Fica mais fácil. É um peso a menos. Pretendo participar, assim, eu já estou vendo, assim, o que já está acontecendo por exemplo, eu tenho uma licitação às 8h30 e tem outras 9h30. Então eu já deixo meio que tudo preparado, né? Uma tela com as coisas, outra. Eu sou o meu robô, entendeu? Então, eu tenho que estar preparada para conseguir participar das duas. Mas é óbvio que se você me dissesse, no começo do curso, na primeira aula, primeiro encontro do curso, e Amanda, em março, você já vai estar planejando participar de 2 pregões praticamente ao mesmo tempo. Vou não, eu me conheço, eu sou completamente quadrada, eu não sei fazer uma com uma pessoa. Se eu estou conversando contigo aqui, minha mãe me deu tchau ali, eu não estava conseguindo responder, eu não consigo. Mas vai ser simpático, é coisa de não persistir, né? Porque você vai aprendendo com os erros, com as falhas que vai tendo, vai criando métodos, né? Vai aprendendo a fazer planilhas, fazer umas coisas ou outras. Uma coisa que eu conversei com o Bruno até numa das aulas que ele falou que, porque eu disse, eu tenho a questão com amostras, então eu tenho uma planilhinha, quando eu vejo um edital, antes de decidir se eu vou ler, se vou participar ou não, eu tenho algumas palavras-chave que eu já procuro, data de entrega, não sei o que. Aí ele falou, sabe que no começo a gente fazia isso, vocês faziam isso com atestado. Se via que tinha um que pedisse atestado, já nem ia, vai perder tempo lendo. Porque eu não tinha, né? Eu não tenho. Se pede atestado, eu já não vou nem participar. Eu não tenho. Não adianta eu ficar lendo o produto, cota, agora vamos montar a documentação. Pede atestado. Meu amigo, meu primeiro critério era atestado. Tem atestado? Pula. Meu é amostra. Todos têm amostra, mas eu já olho a entrega da amostra.
Amostra com 3 dias, tchau. Mas nem se for não dá. A amostra é uma coisa que para mim é relevante. Então, acho que cada um vai criando o seu método conforme a sua dificuldade, né? Conforme a sua necessidade. Amanda, obrigado de coração por você ter tirado um tempo aí seu para poder compartilhar a sua experiência aqui com a galera. Tenho certeza que, independente se você está vendo isso aqui no ao vivo, no gravado, você vai sair pelo menos mais motivado e a entender como é que funciona o mercado. Se você sair com essa ideia, já está ótimo para mim. E obrigado de coração por você ter vindo aqui, compartilhado um pouquinho da sua história, dado a sua opinião e contado algumas vivências suas aí da licitação. Isso é bem legal para a galera que está chegando agora e para a gente também conhecer um pouco mais. Pela oportunidade. Obrigadão, viu? E pelo tempo também. É legal a gente conversar, dividir essas ideias, essas experiências também, porque a gente não se sente sozinha, né? É um ramo muito fechado, poucas pessoas participam, então é bem bacana. Obrigada pela oportunidade. Pô, valeu. Fica com Deus, qualquer coisa a gente está aqui à disposição, tá bom?